Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão 1335, pregado na manhã de domingo, 28 de janeiro de 1877, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, Londres, Inglaterra. Portanto, senhores, animem-se, pois estou certo em Deus que será exatamente como me foi dito. Atos 27, 25. A presença de um homem corajoso na hora do perigo é um grande conforto para seus companheiros. É grandioso observar Paulo tão ousado, tão calmo, no meio de toda a confusão da tempestade, falando tão alegremente e encorajando a tripulação, os soldados e os prisioneiros. Você deve ter visto em muitos eventos históricos que é o único homem, afinal, que vence a batalha. Todos os outros desempenham bem seus papéis quando o espírito heróico levanta o estandarte. De vez em quando, ouvimos algum simplório falando contra o ministério de um homem só, quando tem sido um ministério de um homem só desde o começo do mundo até o presente. E sempre que você tenta ter qualquer outra forma de ministério, exceto a de cada santo individual desempenhando o seu próprio ministério, fazendo de forma completa, sincera e independente, corajosamente, aos olhos de Deus, você muito rapidamente se depara com uma armadilha. Lembre-se, cristão, que onde quer que você esteja colocado, você deve ser o único homem e deve ter coragem, independência de espírito e força de mente recebida de Deus, para que com ela possa confortar aqueles ao seu redor que são mais fracos. Então, haja de maneira que sua confiança em Deus fortaleça as mãos fracas e firme os joelhos trêmulos, e seu olhar calmo e tranquilo diga àqueles de coração desanimado: sejam fortes, não temam. Se você deve fazer isso, e confie que fará, no leito de enfermidade, no meio dos problemas da vida, na igreja e em todos os lugares, você deve ser forte. Tome como uma boa regra que nada pode sair de você que não esteja em você. Você não pode encorajar realmente os outros a menos que tenha coragem dentro de si mesmo. Agora, a razão pela qual Paulo foi capaz de encorajar seus companheiros foi que ele se encorajou em seu Deus. Ele estava calmo, ou então não poderia ter acalmado aqueles ao seu redor. Imagine-o excitado e tremendo e ainda assim dizendo: senhores, animem-se. Eles teriam pensado que ele estava zombando deles e teriam respondido: anime-se você mesmo, Senhor, antes de nos encorajar. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, vocês devem confiar em Deus e estar calmos e fortes, ou então não serão de muita utilidade no mundo e na igreja como deveriam ser. Encham-se e depois transbordarão, mas nunca poderão encher os outros até que se encham a si mesmos. Sejam fortes no Senhor e na força do seu poder, e então serão como um estandarte levantado ao qual os tímidos se reunirão. Neste momento, vamos falar muito pouco sobre Paulo, mas muito sobre nós mesmos. Que Deus nos fale, que o Espírito Santo alegre nossos corações e nos conduza ao caminho da paz e do poder. Se Paulo era forte, era porque acreditava em Deus. Vamos falar sobre essa fé. Paulo, sendo forte, falou palavras de ânimo para os outros. Vamos, em segundo lugar, ver se podemos falar palavras de encorajamento para nossos camaradas em dificuldade. Terminaremos com as palavras que Deus nos der. Primeiro, então, Paulo era forte porque acreditava. A fé torna os homens fortes, não na cabeça, mas no coração. Pessoas duvidosas são geralmente teimosas. O tipo de pessoas como Tomé, que declaram obstinadamente que não acreditarão a menos que possam ter provas de sua própria escolha. Se você ler certos jornais, revistas, resenhas trimestrais e assim por diante, verá que as pessoas duvidosas, que sempre exaltam o ceticismo e dizem que há mais fé na dúvida delas do que em metade dos credos, são particularmente fortes na região superior, ou seja, na cabeça. Apenas é aquele tipo de força na cabeça que implica em fraqueza real, pois a teimosia raramente anda com a sabedoria. Eles estão sempre zombando dos crentes como um povo fraco, o que é um claro sinal de que eles mesmos não são muito fortes.
Pois, como regra sem exceção, quando o homem despreza seu oponente, ele próprio é a parte que deve ser desprezada. Quando certos escritores falam com raiva sobre platitudes evangélicas, como fazem comumente, eles só veem nos outros uma falha da qual são largamente culpados. Qualquer um que dê uma olhada na literatura cética dos dias de hoje confirmará que as platitudes foram para o lado dos duvidosos. Nenhum povo pode escrever tanta bobagem influente e falar tanto absurdo quanto a escola da dúvida e da cultura moderna. Eles se acham os mais sábios dos sábios, mas professando ser sábios, tornaram-se tolos. E eu sei de que falo. É verdade que o partido evangélico se tornou enfadonho e estagnado, mas o outro partido nos superou nisso. Eles são mais maçantes, mais estagnados e mais inúteis de longe. Quando o homem abandona a fé, ele abandona a força. Quando ele adota visões liberais na religião e não acredita em nada em particular, ele perdeu a ossatura e o vigor de sua alma. É verdade em todos os aspectos, em todas as coisas, que aquele que crê firmemente possui um elemento de poder que o duvidoso não conhece. Mesmo se um homem estiver um pouco enganado no que acredita, há um poder em sua fé, embora possa ser, em parte, poder para o mal. No entanto, em um crente, há um mundo de poder para o bem, se a coisa certa for acreditada. Paulo era um crente em Deus, e assim tornou-se forte de coração e foi, a bordo do navio naufragado, o centro da esperança, o sustentáculo da coragem. Mas observe que a fé de Paulo era a fé em Deus. Eu acredito em Deus, disse ele. Ninguém mais no navio podia ver qualquer esperança em Deus. Com exceção de um ou dois com a mesma mentalidade de Paulo, eles pensavam que Deus os havia abandonado, se é que pensavam em Deus. Mas naquela noite, ao lado de Paulo, esteve um anjo recém-chegado do céu, brilhando com a presença divina, e fortalecido por sua mensagem, Paulo disse: "Eu estou certo em Deus." Isso era algo mais do que dizer: "Eu acredito em Deus." Muitos fazem isso e derivam pouco conforto dessa crença. Mas eu estou certo em Deus, acredito nele, acredito em sua veracidade, acredito na palavra que ele falou, acredito em sua misericórdia e seu poder. Eu estou certo em Deus. Isso fez Paulo calmo, pacífico, forte. Oxalá todos os cristãos professos realmente acreditassem em Deus. Acreditando em Deus, ele acreditava na mensagem que Deus lhe enviou. Absorveu cada palavra e foi revigorado por ela. Deus havia dito: "Não temas, Paulo. Eu te dei todos os que navegam contigo." Ele acreditou nisso. Ele tinha certeza de que Deus, tendo prometido, era capaz de cumprir. E em meio ao uivo dos ventos, Paulo se apegou a essa promessa. Ele tinha certeza de que nenhum cabelo da cabeça de qualquer homem seria prejudicado. O Senhor havia dito a palavra preservadora e isso era suficiente para seu servo. Ele disse e não fará. Ele falou e não cumprirá. Ele acreditou em Deus que seria exatamente como lhe foi dito. E ele fez isso. Observe, queridos amigos, quando não havia nada mais em que acreditar. "Eu acredito em Deus", disse ele. Ele poderia ter dito ao centurião, se quisesse: "Eu não acredito nos marinheiros. Eles estão claramente confusos e não sabem o que fazer. Estamos sendo levados pelo vento. Suas velas e apetrechos são inúteis. Eu não acredito nos homens, pois estão tramando entrar no barco e deixar o navio e todos nele afundarem. Precisamos mantê-los a bordo, mas ainda assim não confio neles. Sua ajuda é de pouca valia comparada à ajuda divina." Ele não disse: "Eu acredito em você, centurião, que você pode manter a disciplina militar e assim teremos uma melhor chance de escapar." Não, o navio estava se despedaçando. Eles haviam colocado cordas ao redor dele, reforçando-o, mas ele podia perceber claramente que tudo isso não adiantaria. O feroz Euroaquilão estava varrendo o navio de um lado para o outro e empurrando-o para a costa, mas ele calmamente disse: "Eu acredito em Deus." Ah, isso é uma coisa grandiosa. Acreditar em Deus quando os ventos sopram. Acreditar em Deus quando as ondas rugem como tantas bestas selvagens e seguem umas às outras como uma matilha de lobos, todos buscando devorar você. Eu acredito em Deus. Esta é a verdadeira fé, esta que pode enfrentar uma tempestade. A fé comum dos homens é a fé de bom tempo. Fé que ama ver sua bela imagem refletida nas ondas calmas, mas que está longe quando as nuvens de tempestade se formam para a batalha. A fé dos eleitos de Deus é a fé que pode ver no escuro, a fé que acalma na turbulência, a fé que pode cantar em meio à tristeza, a fé que é mais brilhante quando tudo ao seu redor está negro como a meia-noite. Eu acredito em Deus, disse ele, quando não tinha mais nada em que acreditar.
Minha alma espera somente em Deus, pois minha expectativa vem dele. Diga você, ó minha alma, embora a terra seja removida, embora os montes sejam lançados ao meio do mar, não temeremos, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus vive ainda, confia, minha alma, e não temas mal algum. O imenso céu pode se rasgar, o globo terrestre pode se desfazer em ruínas. O furor total dos demônios pode trovejar, a morte e o inferno podem dar o seu pior. Então Deus guardará em segurança aqueles que confiam nele com firmeza. Porque então, minha alma, desesperar? Em meio ao naufrágio, Deus está lá. Como o apóstolo Paulo acreditava em Deus verdadeiramente e realmente, ele não se envergonhava de dizê-lo. Ele disse abertamente a todos ao seu redor: não cairá um fio de cabelo da cabeça de vocês, pois eu acredito em Deus. Agora, não é tão fácil expor sua fé e expô-la ao mau tempo e à audição de homens rudes. Muitos acreditam na promessa, mas não gostam muito de dizê-lo, pois há um sussurro em sua alma. E se não se cumprir, então como o inimigo se regozijará? Como aqueles que me ouviram ficarão tristes ao descobrirem que eu estava enganado. Assim o diabo faz a fé ficar muda e Deus é roubado de sua honra. Sob o nome de prudência, esconde-se um egoísmo incrédulo. Irmão, empreste-me seu ouvido para que eu possa sussurrar. Você não acredita de verdade. Essa não é a forma legítima de acreditar. A fé genuína em Deus fala abertamente e diz: Deus é verdadeiro e eu arrisco tudo em sua palavra. Não engole suas próprias palavras e mantém seus pensamentos para si mesmo. Mas quando chega a hora e outros estão em dificuldade e dúvida, ela os anima dizendo: eu acredito em Deus. Não se envergonha de dizer: o Senhor Jesus, a quem pertenço e sirvo, esteve comigo esta noite e falou comigo, e eu declaro isso. Gostaria que todos os cristãos estivessem preparados para jogar a luva e se manifestar diretamente. Pois se Deus não é verdadeiro, não vamos fingir confiar nele. E se o Evangelho é uma mentira, sejamos honestos o suficiente para confessar isso. Mas se for verdade, por que deveríamos duvidar e falar com voz abafada? Se a promessa de Deus é verdadeira, por que deveríamos desconfiar dela? Qual é a desculpa para essa hesitação? Ah, diz alguém, mas isso pode representar grandes riscos. Riscos com Deus, Senhor. Riscos sobre Deus cumprir sua palavra? Isso não pode ser. Que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Que o céu e a terra voltem ao caos e à noite antiga. Mas o Altíssimo não pode quebrar sua palavra ou voltar atrás em sua promessa. Portanto, ó vocês, Paulos, se vocês receberam uma mensagem do Altíssimo, publiquem-na amplamente e deixem que sua fé seja conhecida. Gostaria que essa pequena palavra entrasse nos ouvidos de alguns de vocês que pensam amar a Cristo, mas nunca falaram do seu amor. Vocês que estão se escondendo lá no fundo, apareçam e mostrem-se. Quanto a vocês que há muito tempo professam seu Salvador, façam isso mais e mais e falem sua palavra, mesmo que reis ouçam e não cedam à vergonha pecaminosa. Agora, se tivermos alguma medida de fé de Paulo, vamos ver se não podemos animar outros como Paulo fez. Que a linguagem do texto esteja em nossas bocas. Portanto, senhores, animem-se, pois acredito em Deus, que será exatamente como me foi dito. Primeiro, você encontrará almas que estão buscando. Elas ainda não encontraram Cristo, mas estão famintas e sedentas por Ele. Elas estão dizendo: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Você que acredita em Deus tem a obrigação de falar confortavelmente com elas e dizer: senhores, animem-se, pois acredito em Deus, que será exatamente como me foi dito. Há um que está lamentando pelo pecado. Vá e diga-lhe que lamentar pelo pecado é uma tristeza doce e que ninguém deve jamais se arrepender de sentir tristeza por suas falhas, mas deve ficar feliz que Deus o capacitou a sentir uma dor santa, uma dor penitencial. Gotthold nos conta que foi chamado um dia para ver um homem que, ao entrar em seu quarto, explodiu em muitas lágrimas. E levou muito tempo para que o bom divino descobrisse o que o deixava tão infeliz. Finalmente, o homem explodiu dizendo: ah, meu pecado, como eu o odeio. Meu pecado, como eu lamento por ele. Ao que Gotthold, que havia ficado triste ao ver sua tristeza, sorriu e disse: amigo, sua tristeza é minha alegria. Nunca vejo uma visão mais feliz do que quando vejo um homem lamentando por seu pecado. Oh, disse o outro, diz isso? Sim, de fato, ele disse. Há muitos que lamentam por outros,
mas bem-aventurados são aqueles que lamentam por si mesmos. Há muitos que estão tristes porque não podem fazer a própria vontade. Mas, disse ele, são poucos os que lamentam porque fizeram a própria vontade e desconsideraram a vontade do Senhor. Eu me regozijo, disse ele, pois tais como você são aqueles pelos quais Jesus morreu. Venha e confie nele, pois quando há tristeza pelo pecado, logo haverá alegria pelo perdão. Agora, sussurre nos ouvidos dos penitentes. Diga ao lamentador que Deus prometeu transformar sua noite em dia e seu saco de pano em beleza. Talvez você encontre outro cuja condição é que ele está orando diariamente por misericórdia. Ah, diz ele, tenho orado e orado e orado. Não consigo deixar passar um dia sem pedir perdão, mas de alguma forma minhas orações parecem voltar para mim. Não recebo respostas favoráveis. Irmão, para um homem nessa situação, você deve falar e dizer: anime-se, amigo, pois acredito em Deus que será exatamente como Ele me disse. E Ele me disse isso: peça e será dado, busque e encontrará, bata e a porta será aberta. Diga à alma que ora que a respiração da oração nunca foi em vão e que, no devido tempo, aquele que pede, recebe. Negar seu testemunho será crueldade para com o buscador e um roubo de Deus a quem você é obrigado a falar com honra. Possivelmente, você encontrará outro que está dizendo: estou começando agora a me arriscar em Cristo. Estou desejando acreditar, mas minha confiança é tão fraca. Acho que confio nele, mas temo que não. Sei que não há outro Salvador e me entrego a ele, mas ainda assim tenho temores no meu coração, temendo que a minha fé não seja verdadeira. Diga a essa alma que Jesus claramente disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então diga: anime-se, pois acredito em Deus que será exatamente como ele me disse. Diga ao coração trêmulo que Jesus nunca rejeitou um crente, por mais trêmula que fosse sua confiança. Quem crê nele não é condenado. Que o conforto que você sente ao vir a Cristo, você compartilhe com outros buscadores, assim como os discípulos distribuíram os pães e os peixes entre a multidão faminta. Talvez você encontre alguém que diga: desejo a renovação da minha natureza, sou tão pecador, posso acreditar em Cristo para o perdão, mas meu coração é terrivelmente enganoso e sinto paixões tão fortes e hábitos malignos me prendendo que tenho muito medo. Vá e diga a essa alma: seu nome é Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Diga a essa pessoa ansiosa que o Senhor pode tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Diga que Cristo veio trazer liberdade aos cativos e libertar os homens das correntes do pecado. E diga que você acredita em Deus, que será exatamente como Ele lhe disse. E Ele lhe disse, e você sabe que é verdade, que Ele irá purificá-lo do pecado e santificá-lo completamente. Qualquer alma e toda alma que venha confiante a Jesus e descanse nele, encontrará santificação nele, de modo que o pecado será odiado, evitado e conquistado. Não sei como conseguirei, mas gostaria de dizer, em poucas palavras, algo que fizesse cada cristão aqui olhar para as pobres almas buscando com 10 vezes mais fervor. Não sei o que dizer, exceto isto: há um irmão a menos nesta casa esta noite. Havia um aqui 2 domingos atrás que nunca precisou que eu lhe dissesse para simpatizar com almas ansiosas. Ele estava sempre aqui na grande congregação olhando, e depois da reunião de oração abaixo, pelo mesmo motivo. Muitas pessoas foram convidadas desta reunião para descer e foram lá abordadas por ele sobre o Senhor Jesus. Foi nosso querido irmão Verdon, que era um grande caçador de almas perante o Senhor e viveu para buscar almas. Ele se foi e meu coração lamenta por ele. Ai de mim, meu irmão, quando verei outro igual a você? Agora quero que cada um de vocês tente preencher o lugar dele. Mantenham seus olhos em qualquer um que pareça sentir o poder da palavra. Então cheguem com uma palavra encorajadora, algo como a do apóstolo: Senhores, acredito em Deus, que será exatamente como me foi dito. Agora, há outro grupo de pessoas que estão salvas, mas são senhores pequena fé. E quero que vocês, fortes na fé, os encorajem dizendo que vocês acreditam em Deus, que será exatamente como foi dito a vocês. Alguns desses pequena fé estão conscientes de um grande pecado interior. Eles pensavam que, ao crerem em Cristo, nunca mais sentiriam conflitos. Sua noção era de que seriam salvos dos ataques do pecado no momento em que nascessem para Deus. Mas agora descobrem que a velha víbora dentro não está morta. Ela recebeu um golpe na cabeça, mas não está morta.
Eles veem luxúrias e corrupções movendo-se dentro de seus corações e não conseguem entender. Vai e diga-lhes que você sente o mesmo, mas que, graças a Deus, Ele lhe dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A pobre alma jovem que está saindo das trevas para a luz e começando a lutar com a corrupção interior será grandemente confortada se você expuser sua experiência e declarar sua fé no resultado final. No caso de alguns outros desses fracos féis, o problema é que estão aflitos com tentações externas. Muitos jovens dizem: é difícil ser cristão onde trabalho. Muitas jovens mulheres têm que dizer: pai e mãe são contra mim. Outros têm que se queixar de que todas as suas associações no trabalho os tentam ao que é mal e que tem poucos para ajudá-los. Vá e fale-lhes do Senhor Todo-Suficiente. Lembre-os de que Ele guarda os pés dos seus santos. Diga-lhes para orar todos os dias: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Diga-lhes que há força suficiente em Cristo para preservar os seus. Diga-lhes para se esconderem sob a sombra de suas asas. Você fez isso e encontrou um abrigo feliz. E, portanto, você pode dizer confiantemente a eles: senhores, animem-se, pois acredito em Deus que será exatamente como me foi dito. Você encontrará outros cuja lamentação é: sou tão fraco. Se sou cristão, ainda assim não sou bom para nada. Tenho pouca liberdade na oração ou poder para edificar alguém. Acho que sou o mais inútil de toda a família. Diga-lhes: Ele dá poder aos fracos, e ao que não tem força, Ele aumenta a força. Diga-lhes que o Senhor não rejeita os pequeninos, mas leva os cordeiros no seu seio e guia mansamente os que amamentam. Diga-lhes sobre a fidelidade e a ternura do bom pastor e diga: senhores, animem-se. Fracos como vocês são, a força do Senhor os sustentará. E como Ele prometeu preservar os seus e sempre me preservou, não duvidem, pois será para vocês exatamente como o Senhor me disse. Talvez eles digam: ah, mas eu estou cercado por Satanás. Pensamentos blasfemos são injetados em minha alma. Estou desesperado. Então diga-lhes que o Senhor capacita seu povo a clamar. Não se alegre contra mim, ó meu inimigo, pois ainda que eu caia, me levantarei. Diga-lhes que quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. À medida que sentem o perigo, aponte-os para seu grande protetor, o Senhor Jesus, que veio destruir as obras do diabo, e diga: vocês o vencerão ainda. O Senhor esmagará Satanás debaixo de nossos pés em breve. Senhores, animem-se, pois acredito em Deus que será exatamente como Ele me disse. Há muito trabalho para crentes felizes entre os fracos-mentes e as senhoritas muito medo, e o Senhor desânimo e semelhantes. Espero sinceramente que eles comecem a trabalhar nisso. Agora, se você cumpriu essas tarefas, recomendo que preste atenção a um terceiro grupo de pessoas, a saber, aqueles que são muito provados. Deus tem um povo muito provado espalhado pelo mundo. Aprendi uma lição outro dia que, creio, nunca esquecerei. Fui convidado, após pregar um sermão, a visitar uma senhora que sofria de reumatismo. Agora, sei por experiência amarga o que é reumatismo. Mas quando vi alguém cujos dedos e mãos haviam perdido toda a forma devido à dor, de modo que ela era incapaz de qualquer movimento além de levantar a mão e deixá-la cair novamente, quando vi a dor marcada em seu rosto e soube que há 22 anos ela sofria agonia, então eu disse: você pregou-me um sermão sobre paciência e espero que eu possa lucrar com ele. Como ouso ser impaciente se você tem que sofrer assim? Agora, se você visitar os enfermos, e supõe que o faça, e se nenhuma doença vier à sua própria casa, diga-lhes: senhores, animem-se, pois será exatamente como Deus me disse. E o que Ele lhe disse? Ora, que Ele sustentará seu povo nas aflições mais severas. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Diga-lhes que o Senhor abençoará as tribulações de seu povo, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga-lhes que Deus trará seu povo para fora do problema de alguma forma, pois Ele disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E se você lhes disser essas coisas preciosas, acreditando nelas você mesmo, pois esse é o ponto principal, tendo experimentado a verdade delas, você mesmo, seu testemunho os confortará. Você encontrará alguns que foram enlutados, que perderam a luz de sua casa e viram o desejo de seus olhos ser tirado com um golpe.
Anime-os e diga-lhes as coisas doces que Deus disse sobre os enlutados. Ele é o juiz da viúva e o pai dos órfãos. E faça questão de declarar sua crença de que ele é assim. Você encontrará pessoas piedosas que estão passando por provações severas. Muitos jovens têm que passar por provas severas. Quero dizer, provações como esta. Você aceitará este emprego, jovem? O salário é suficiente, não é? Sim, senhor. Eu estaria bem contente. Não acho que encontrarei uma situação melhor em termos de dinheiro. Você entende que não terá o domingo para si e que não queremos religião aqui. Agora, jovem, o que você diz a isso? Não pense duas vezes, meu amigo, mas diga, não, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Fale diretamente e não tenha medo de recusar a oferta tentadora. Muitos cristãos podem lhe dizer, anime-se, pois se fizer isso, Deus o abençoará. Você terá, mesmo nesta vida, sua recompensa, bem como na vida futura, se puder ser decidido e firme para se manter por Deus e guardar seu caminho. Poderia mencionar muitos cristãos que lhe diriam que, quando foram testados, o Senhor os ajudou a permanecer firmes e que têm que agradecer por isso todos os dias de suas vidas. Enquanto outros temporizaram e cederam um pouco e se desviaram dos caminhos de Deus e tiveram que correr de um lado para o outro toda a vida, e embora ainda sejam cristãos, nunca entraram na alegria do seu Senhor. Ah, senhores, animem-se quando tiverem que sofrer por amor de Cristo, pois Ele é capaz de dar-lhes muito mais do que vocês perderão por Ele. E, acima de tudo, Ele lhes dará paz de consciência, que vale mais do que todas as minas da Califórnia. Se vierem a sofrer perseguição, espero que sejam encontrados pelos seus irmãos cristãos, que lhes dirão para não temerem, pois o Senhor pode fazer com que vocês se regozijem ainda mais à medida que forem desprezados e caluniados. Acreditem nisso e vocês o acharão verdade. E ó, vocês provados do povo de Deus, vocês que perderam a luz do seu rosto, nós que nos regozijamos em Deus, gostaríamos de vir até vocês e testemunhar que Ele os abandonou apenas por um breve momento, mas Ele retornará a vocês na plenitude de sua misericórdia. Acreditamos em Deus que, seja a estação escura ou clara, e seja o caminho áspero ou suave, seu coração ainda é o mesmo, e Ele não desviará da salvação de um dos seus escolhidos. Assim, queridos amigos, vocês têm um bom campo para sua fé exercitar-se em confortar os outros. Dedique-se a este serviço encantador. Tenho ainda outro grupo de boas pessoas para falar. Temos alguns cristãos que tremem muito pela arca do Senhor. Ocasionalmente encontro bons irmãos, muito bons irmãos, que são tentados a cometer o pecado de usar, estender a mão para estabilizar a arca porque os bois a sacodem, como se Deus não pudesse proteger sua própria causa. Alguns dizem que os bons homens estão todos morrendo. Já ouvi dizer que todos estão mortos, mas não tenho tanta certeza disso. E perguntam, à medida que os pais adormecem e um após o outro dos pilares da casa de Deus são levados, o que será da igreja? O que será da igreja? Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. O que será da verdade, da causa e da igreja? Você conhece o grito da boa mulher metodista no sermão fúnebre, quando o ministro disse: agora que este iminente servo do Senhor partiu, não conhecemos ninguém para ocupar seu lugar. Os porta-estandartes foram removidos, e não temos mais nenhum para ser comparado a eles. Parece que a glória está partindo e os fiéis estão falhando entre os homens. A digna mãe em Israel chamou do corredor: glória a Deus, isso é uma mentira. Bem, muitas vezes senti vontade de dizer o mesmo quando ouvi lamentações pela ausência de bons e grandes homens e profecias melancólicas dos tempos terríveis por vir. Glória a Deus, Ele nunca deixará sua igreja morrer por falta de líderes. Ele tem uma grande reserva em algum lugar. Se todos os homens que pregam o Evangelho hoje fossem derrubados no púlpito com ataques apopléticos amanhã, o Espírito Santo ainda qualificaria homens para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum de nós é necessário para Ele, nem qualquer mero homem é necessário para Deus. Não fique com esse estado de espírito que faz você atribuir valor indevido aos homens ou aos meios. A salvação das almas é obra de Deus, e se é obra de Deus, continuará. Tenha certeza disso. Não há medo de qualquer obra cair por terra se Jeová for o seu construtor. Nesta igreja nossa, no tabernáculo, gradualmente perdemos nossos líderes e ouvi dizer, e devo confessar que quase pensei, se fulano se for, ninguém jamais preencherá o seu lugar. Tais indivíduos zelosos e santos parecem ser essenciais,
e sentimos que a remoção deles seria fatal. No entanto, não é assim, queridos amigos. Não é assim. Outros surgem e a obra de Deus continua. Os cristãos deveriam ser tão confiantes quanto os heróicos espartanos. Os velhos avançavam em procissão e diziam: fomos corajosos, e mostravam suas cicatrizes. Então os homens fortes, no auge de seus dias, seguiam e diziam: somos corajosos, e mostravam seus braços prontos para a guerra. Então, se alguém se perguntasse o que aconteceria quando os velhos se fossem e os homens fortes fossem mortos na batalha, vinham os meninos e os jovens por trás e diziam: seremos corajosos, pois somos espartanos. Vejo meus irmãos de cabelos grisalhos saindo do palco e agradeço a Deus que, embora não digam isso, posso dizer isso sobre eles. Foram corajosos. Bendito seja Deus. Temos também um bom grupo de trabalhadores ativos sobre os quais posso dizer, embora eles não possam dizer, são corajosos. E lá estão os jovens soldados chegando, os jovens e as jovens. Vejo em seus rostos que estão sorrindo ao pensar em ser contados entre os exércitos de Cristo. Estou convencido de que pretendem ser corajosos e defender a boa causa antiga e o estandarte manchado de sangue de Cristo, assim como seus pais fizeram. Em vez dos pais, serão os filhos, que Deus os faça soldados muito melhores do que nós fomos. Irmãos, não desanimemos, pois acredito em Deus que será exatamente como Ele me disse. O Senhor tem se lembrado de nós, Ele nos abençoará. Muitas mentes estão em grande aflição sobre a propagação do erro. Não sei o que vai acontecer com a Inglaterra de acordo com os profetas chorões. Os sinais dos tempos são muito ruins e os supostos profetas dizem que uma terrível tempestade está chegando. Meu barômetro não indica nada disso, mas o deles está em muita chuva ou tempestuoso. Não faz muito tempo, caminhei com um homem muito excelente, cujo nome não mencionarei, porque acho que ele deve ter estado doente naquela manhã. Ele me disse que acreditava que viveria para ver as ruas de Londres correrem com sangue por causa da democracia desenfreada, do ateísmo e do radicalismo dos tempos. De fato, ele pensava que tudo estava fora de ordem e que estávamos indo, não sei para onde. Não faz muito tempo e me lembro que o puxei pela manga e disse: mas, meu caro amigo, Deus não está morto. Agora, esse é o meu consolo. Deus não está morto e Ele venceu e destruirá as obras do diabo. Assim como Jesus Cristo venceu a vitória na cruz, Ele vencerá a vitória sobre o pecado do mundo. É verdade que é um tempo difícil para o cristianismo e os infiéis estão lutando contra nós com novos argumentos. Mas quando penso neles, sinto-me inclinado a dizer o que o Duque de Wellington disse em Waterloo aos generais: combate árduo, senhores, combate árduo, mas veremos quem resistirá por mais tempo. E assim dizemos, pode ser combate árduo para a igreja cristã, mas veremos quem resistirá por mais tempo. Até agora, estes 18 séculos ou mais, o canhão do Evangelho tem continuado a disparar e não foi desmontado nem desgastado. Quanto aos nossos oponentes, eles mudaram suas armas muitas vezes. Nosso canhão do Evangelho destruiu suas armas e carretas de armas e artilheiros em pedaços. E eles tiveram que estabelecer novas baterias a cada ano ou 2. Eles mudam seus modos, seus argumentos, suas táticas, mas nós nos gloriamos na mesma cruz que Paulo e pregamos o mesmo Evangelho que Agostinho e Calvino e Whitefield e outros. Todo o tempo o testemunho de Jesus Cristo tem sido o mesmo. O precioso sangue tem sido exaltado e os homens foram convocados a crer em Jesus. Continuem combatendo, senhores. Vamos resistir por mais tempo e venceremos o dia. Se acreditamos em Deus dessa maneira, voltemo-nos para nossos irmãos desanimados e digamos a eles: senhores, animem-se, pois acredito em Deus, que será exatamente como me foi dito. O último grupo que mencionarei será nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando para Cristo. Às vezes, os trabalhadores para o Senhor desanimam. Tenho ensinado uma classe por anos, diz alguém, e não vi fruto. Tenho pregado na esquina da rua por meses, mas nunca ouvi falar de uma conversão, diz outro. Tenho visitado as casas de repouso, mas nunca encontrei um convertido. Bem, caro irmão, você pensa que tem pregado Jesus Cristo e nada aconteceu? Se você pensa assim, deve ser um irmão muito incrédulo. Não acredito nisso por um momento. Acredito em Deus que será exatamente como Ele me disse. E Ele disse: minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. Talvez você pregue com incredulidade. Ora, uma palavra incrédula não é a palavra de Deus.
Se você pregar confiantemente e ensinar confiantemente, acreditando no poder do Espírito de Deus e assim exibindo Jesus Cristo a seus filhos e a seus ouvintes, certamente haverá resultados. As gotas de chuva não retornam ao céu e os flocos de neve não voltam ao tesouro, mas irrigam a terra e a fazem brotar e produzir. E da mesma forma será a palavra de Deus. Deve prosperar naquilo para que Ele a enviou. Amado irmão, não desista. Querida irmã, não desanime. Continue. Se você não vê resultados hoje, deve esperar e continuar trabalhando, pois a colheita virá. Aquele que sai chorando, levando a preciosa semente, voltará sem dúvida com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Não seja tão covarde a ponto de dizer: vou deixar o trabalho. Você não deve ganhar uma batalha em um momento, ou colher uma colheita assim que semear a semente. Continue, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Dizemos isso a você porque estamos confiantes e queremos que você também esteja confiante. Senhores, animem-se. Deus tem sido fiel a nós e nos dado sucesso, e acreditamos que será com vocês exatamente como Ele nos disse. Agora terminei o sermão, mas pretendia, se o tempo permitisse, dar uma ou duas palavras de testemunho pessoal sobre a fidelidade de Deus, declarando que o Senhor sempre agiu comigo como Ele prometeu. Darei um ou dois exemplos. Quando fui chamado eficazmente e me converti a Deus, ao ler as Escrituras descobri que os crentes deviam ser batizados. Agora, ninguém ao meu redor via as coisas dessa maneira, mas não importava para mim o que pensavam, pois examinei cuidadosamente por mim mesmo. Muitos amigos, todos discordavam, mas o batismo dos que creem parecia-me ser bíblico. E embora eu fosse um jovem, Deus me deu graça para ser honesto com minha consciência e seguir o Senhor nesse respeito o mais plenamente possível. Tive algum motivo para me arrepender disso? Parecia então que logo teria grandes motivos para tal, mas não tive nenhum. Pelo contrário, muitas vezes foi um grande conforto para minha alma sentir que não brinquei com minhas convicções. E gostaria de instar com vocês, jovens, seja nesse assunto ou em qualquer outro, se vocês receberam luz de Deus, nunca brinquem com ela. Sigam o Senhor plenamente. E posso dizer, como resultado da experiência real, senhores, animem-se. Nenhum mal virá a vocês se forem fiéis a Deus e às suas consciências. Além disso, quando vim para Londres como jovem ministro, sabia muito bem que as doutrinas que pregava não eram populares, as doutrinas da graça e etc. Mas por isso mesmo as apresentei com mais ênfase. Que tempestade foi levantada! Estava lendo outro dia uma torrente de abuso que foi lançada sobre mim há cerca de 20 anos. Eu devia ser um sujeito horrivelmente mau, de acordo com essa descrição, mas fiquei satisfeito ao observar que não era eu que era mau, mas as doutrinas que pregava. Ensino as mesmas verdades agora, e depois de pregá-las por 24 anos ou mais, o que posso dizer dos resultados? Ora, que ninguém perde nada ao trazer a verdade diretamente. Se ele acredita em uma doutrina, que a fale audaciosamente. O senhor Slapdash, como Roland Hill chamava o pregador ousado, no final terá sucesso. Que nenhum ministro diga, isso é muito calvinista e o calvinismo está em desvantagem. Isso é muito não conformista e se você ousar falar contra a Igreja da Inglaterra, alguém ficará muito irritado. Agora, a cultura e grande parte da igreja de nossos dias dirá, ajuste suas velas, pregue suavemente. Sempre que tiver algo a dizer, você precisa polir e colocar de uma maneira tão elegante que ninguém possa se opor. Como a grande deusa Diana hoje em dia é não sectária, tente ser não sectário. E tudo que é doce, suave e aveludado e açucarado, você deve dizer, e você terá sucesso. Agora, como isso se desenrolou comigo? Desejo dar este testemunho, não sobre mim mesmo, marque, mas sobre a verdade que preguei. Nada teve mais sucesso do que pregar audaciosamente o que acredito e mantê-lo em desafio a toda oposição, e nunca me importando se ofende ou agrada. Jovem, se você está começando a vida agora, exorto a começar de uma maneira que possa continuar, com uma confiança honesta e direta em Deus, pois esteja certo disso, a verdade recompensará aqueles que a amam, e todos os que perdem por sua causa são grandes ganhadores. Seja firme em seguir suas convicções. Não posso deixar de dizer isso, porque alguns de vocês talvez estejam começando a contemporizar um pouco. Diria a vocês, fiquem firmes e digam a verdade. Então animem-se, pois acredito em Deus que será exatamente como Ele me disse.
Que Deus conceda que este pequeno testemunho pessoal possa colocar espinha dorsal em certos cristãos, pois temos uma companhia mole de crentes professos que não acreditam em nada, mas moldam seu credo de acordo com a mente da última pessoa que encontram. Vão, queridos irmãos, e orem para que Deus purifique seus corações desse mal, se vocês já o tiverem indulgido. Acreditem em Deus, peguem cada letra do seu livro e apeguem-se a ela como pela vida. E em pequenas, assim como em grandes coisas, mantenham os estatutos, preceitos, ordenanças e doutrinas do Senhor, conforme foram confiados a vocês. Assim como vocês fizeram isso, o Senhor dos Exércitos os abençoará. Primeiro, descansem em Jesus por uma fé simples nele, e depois guardem cada palavra dele e sigam cada comando dele. Assim a bênção de Deus estará com vocês daqui em diante e para sempre. Que seu Santo Espírito faça isso em vocês. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, em
dor sob o peso da cruz. Caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do